O assunto é política. Quero aqui pedir licença a você, minha amiga, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, estudante, juventude, a você que é amante desse tema tão importante na nossa vida, para falarmos sobre futuro, falarmos sobre mudança, falarmos sobre Bahia. Trago agora este podcast que vai trazer à mesa situações que você vai usar no seu dia a dia, na roda de conversa, no barzinho, no time de futebol, em casa com os familiares, no sítio, onde você estiver, porque política é um assunto que interessa a todos nós. Chega dessa conversa de que política não se conversa, de que política não se discute. Política é a política da boa vizinhança, a gente já aprendeu isso. Eu vou estar do meu lado hoje com Luma de Neto. Eita, você já mudou meu nome. Muitos conheciam como Luma Félix, né? Mas a partir de hoje é Luma. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Luma. Obrigada pelo convite. Ela é da executiva do União Brasil, faz um trabalho maravilhoso com a juventude, Sim. Foi candidata a vereadora. Fui. E hoje está empenhada em trazer a juventude, Uma loucura ser candidata. Despertar a juventude para a política. Hoje né? eu estou aqui incentivando o deputado. E a gente recebe nesse primeiro episódio ele que conquistou meu coração, que conquistou meus pensamentos e o meu WhatsApp também, só dá ele. Sandro, é Sandro de Oliveira Regis, é isso, Sandro? Sandro, que bom ter você aqui nesse primeiro episódio do Assunto é Política. E nada melhor do que começar a falar de mudança com alguém que conhece tanto o sentimento de mudança, porque se existe algo que você anseia, é por mudança, né? Nessa nossa política, nesse modus operandi que é a política. Tudo bem, Sandro? Que bom você estar com a gente, amigo. Primeiro, Guerrilha, quero dizer que há muito tempo eu tinha planejado a gente desenvolver um podcast, até com o Eliezer, que está aqui comigo, nosso assessor de comunicação. Também quero mandar um abraço para o Iago, que é o nosso nas redes sociais, e se encaixou muito bem. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, quanto mais a gente puder conversar com a sociedade, conversar com as pessoas, através de todos os canais das redes sociais, é muito importante. Até para as pessoas avaliarem, poderem formar sua convicção, sua opinião. Então, eu fico muito satisfeito e alegre de poder estar começando esse projeto com você. Temos aqui nossa aluna de... Luma de Neto. Luma de Neto. Eita, já era. É da Executiva Jovem do União Brasil, de nosso partido. É uma mulher muito... Atuante, muito forte, engajada. É uma jovem que realmente tem feito a diferença na política, da introdução do partido no campo dos jovens universitários, enfim. Então, é muito legal bater esse papo. E você que é o nosso professor, né? Aonde? Tô aqui para aprender. Já nasci escutando você na rádio, né? Inclusive, se começar a falar nisso aqui, eu vou falar quanto tempo eu te conheço. Inclusive, então, a gente aqui, na verdade, isso aqui vai ser um grande aprendizado, não só para agora, mas para o futuro também. Você é pai, você é esposo, você é irmão, você filho, você é dono de animal, você é empreendedor. O que é que eu quero falar antes de falar com o deputado engajado na luta da mudança da Bahia, ao lado de ACM Neto, eu quero falar com o que é que mais incomoda hoje Sandro Regis. O que é que incomoda Sandro Regis hoje quando ele olha para esse cenário político, para a situação atual do país e principalmente da Bahia, Sandro? A perda da liberdade. É meu, cara. A perda da liberdade. Hoje as pessoas estão enclausuradas em suas casas, em suas residências, né? Porque as pessoas perderam a confiança de estar nas ruas a partir de tal momento, de certa hora do momento, né? As pessoas têm medo hoje do que pode acontecer, se sair de casa para trabalhar, sair de casa para se divertir, não sabe se vai voltar. Aqui é bom também pontuar o papel fundamental que a Polícia Civil e Militar faz. Se não fosse a polícia, seria muito pior. Mas eu acho que nós perdemos a capacidade da nossa liberdade. Hoje as pessoas de bem estão refém. Infelizmente, Salvador e a grande parte do estado da Bahia, a violência tomou conta. Já diz Edson Gomes, aliás, nossa solidariedade a Edson Gomes. Absurdo aqui. O que aconteceu com Edson Gomes foi de uma... eu vou chamar de indelicadeza. Não vou chamar de falta de educação. Vou chamar de indelicadeza. Né, Luma? Para não chamar de falta de educação e falta de simancol. Com Edson Gomes, um senhor, um homem que tem um serviço prestado à musicalidade à Bahia. E aqui nós estamos falando... defendendo ou acusando ou inocentando qualquer comportamento dentro de casa do Edson Gomes. Porque se alguém tem um comportamento errado, ele precisa ser investigado, punido, ele precisa ser na barra da lei, da justiça. Agora, você numa premiação
chamar a atenção de um homem como Edson Gomes, que já disse sobre a violência. Que não tem nada a ver, né? As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas. Isso foi nos anos 80. E por que até hoje acontece isso, a insegurança nas ruas? Você acha realmente que os números comprovam isso, que nós estamos reféns aí de nossas casas, Com né? certeza. Só você olhar os mapas da violência, né? Só você olhar os números. Hoje, qualquer cidadezinha do estado da Bahia com 20, 21 mil habitantes tem toque de recolher. Então, a sociedade no todo, perdeu a capacidade de fazer esse enfrentamento. E o que fazer? O que é que passa? Para ter mudança, o que é que isso Primeiro acredita? tem que ter vontade do governo, né? Tem que ter um governador realmente que priorize a questão de segurança pública. Não dá para você tratar essa questão de segurança pública no nível que nós chegamos só com discurso e falta de ação. E não é nem discurso bonito. Não é nem discurso bonito, né? É uma falação que não tem nenhuma coincidência com a É uma realidade. tentativa de fazer Hoje mesmo, Luma, eu recebi justificativas. Hoje mesmo eu tive com um capitão e 2 sargentos. Uhum. E ele diz o seguinte, que a polícia fica monitorada pelo governo o tempo todo. Uhum. Devia ser ao contrário, mas é possível se o policial, o sargento, quem estiver no campo, certo? Ocorreu algum problema, tem que mandar relatório. Quer dizer, os próprios policiais hoje estão intimidados pelo próprio governo de exercer sua atividade, Sim. sua função. Eu estava acompanhando a entrevista de Neto, já que, né, fui batizada novamente Luma por de essas Neto. duas forças políticas aqui, e ele deixava claro a motivação das pessoas em relação a isso e a cobrança que ele também tem quando faz a viagem nos interiores sobre segurança pública. Quando você viaja nos interiores, as cidades Só você inteiras, fala nisso. a cobrança das pessoas é Muito, deputado, muito. segurança Porque pública. antigamente isso primeiro era um problema dos grandes centros urbanos, Uhum, e segundo, não afetava a vida do menos favorecido economicamente. sim. E se inverteu. Hoje, tanto se faz um grande centro como um pequeno centro. Então, acabou aquela história. Vou para o interior que é mais tranquilo. Não tenho. Não tem. Hoje Inclusive, não dados nos mostram que Jiquié, Juazeiro, Camaçari, na região metropolitana, Simões Filho e Feira de Santana estão no ranking das cidades mais tem. E violentas. sem falar também que, além dessa questão da segurança, que nós falamos propriamente dito, de facções, etc., também tem o problema hoje das invasões de terra no interior também. Rapaz, que é um problema No muito... sul do estado. Não, na Bahia toda. Na Bahia No toda. sul, no extremo sul, está mais Agressivo. agressivo. E o Estado não toma nenhuma atitude. A Bahia é o único estado, se eu não me engano, a Bahia e Maranhão, que a reintegração de posse não é respeitada. Ou seja, o juiz solta a decisão judicial Uhum. para que a terra volte para o proprietário e o Estado da Bahia não cumpre. Ou seja, o ilegal está virando ilegal e o imoral está virando moral. Quem tá certo tá errado. Essa pauta é interessante, porque tem um ponto de vista ideológico que o governo do estado defende. E para eles não é invasão. Para eles é uma forma de apropriação legal, no sentido de que eles estão utilizando terras que não são utilizadas para produção. Só que o problema é que não é isso. Estão se invadindo fazendas. Isso procede? Não. Estão invadindo fazendas produtivas, fazendas onde o proprietário vive da atividade, Uhum, muitas vezes mora na fazenda, uhum. muitas vezes está seus filhos tocando o negócio, eles estão invadindo, tocando terror, matando, assaltando, queimando, e fica o dito pelo não dito. E então você começa a entrar em um problema muito sério aqui, em segurança jurídica. Né? Você perde a capacidade de ter um Estado com segurança jurídica. Isso aí hoje é a terra, amanhã é o apartamento, amanhã é seu carro, amanhã é sua empresa. O direito à seu propriedade é escritório. algo que eles querem relativizar Pois o é. tempo inteiro. E deixa de existir. E como está no interior, está distante da nossa realidade da região metropolitana, o que é que acontece? Fica mais fácil de abafar o caso ou de chegar a notícia distorcida. Mas como você, deputado estadual, tem um convívio e tem pessoas em todas essas cidades, isso chega para o seu ouvido de uma forma mais real. Não, mas isso está sendo um problema, porque isso não é mais pontual. Isso não virou uma exceção, virou uma regra. É cotidiano. Então, quando vira uma regra, todo mundo tem acesso. Uhum. Se você conversar com qualquer empresário do agro, todos temem, porque sabe que aqui o Estado ele não faz a lei valer. Né? O problema é esse, a justiça faz a lei, a justiça aplica,
e o Estado não cumpre. Então fica essa questão mesmo muito perigosa. Uhum. Dificilmente hoje um grande empresário do agro tem coragem de investir na Bahia. Por quê? Porque nós não temos segurança jurídica. Se não tem segurança jurídica, quem é que vai ter coragem de botar seu dinheiro aqui? Inclusive, na semana retrasada, ou tem uns 15 dias, junto com o deputado, o futuro governador desse estado, ACM Neto, esteve e recebeu empresários do setor, que um dos temas foi esse, né? Essa segurança que eles não têm com suas propriedades e o investimento. Sim. Deputado, voltando a esse assunto da violência urbana. Ontem nós perdemos essa semana, uma criança dentro de casa, aqui no bairro de Salvador. O ACM, ele disse que é preciso chamar a polícia para o diálogo. Para solucionar a violência, passa pela polícia. Ele fala, a fala dele sobre os presídios, fala sobre visita, fala sobre o comando de dentro ainda dos presídios que acontecem. A gente vê histórias de que ordens são dadas de lá. Dentro do O que é presídio. que o senhor pensa sobre essa estratégia? Existe, realmente, é factível que nós precisamos ter medidas duras para combater essa sensação de insegurança pública? Passa por chamar os bons policiais para uma conversa? Eu acho que não existe nem bom nem mau policial. A corporação é uma corporação que tem honrado sua farda, tanto Isso a é civil verdade. quanto a militar. Certo? Agora, o problema é planejamento. O problema, o chefe do poder de polícia é o governador do estado. Se você tem uma tropa e não vê o seu chefe maior exercendo com rigidez as punições, preocupado em coibir. Rapaz, eu estava conversando com um delegado amigo meu, o que tem de delegacias sendo inauguradas no interior da Bahia e não tem um agente, É verdade. não tem um É servidor. casa vazia. É aquela espuma, Gente do céu. mas não tem nada. Vira esqueletos de concreto fantasmas. Eu conheço uma delegacia numa cidade que já está lá pronta e até hoje não foi Não tem um inaugurada. agente. Não prendeu ninguém Sem ainda. falar Das sem- viaturas que não sem tem combustível, se não for o isso. prefeito ou a própria sociedade organizada que ajude, não tem. que não é função do prefeito, é do Então, é isso que eu governador. quero lhe dizer. É culpa do policial? Não. Não. É culpa do gestor, do governador. Se o governador não prioriza no orçamento a destinação de verbas públicas para tratar a questão da segurança pública como deve ser, Sim. ficam todos de mãos atadas. O que é que diz você ter um prédio bonito e não ter um agente de segurança no prédio? O mesmo se aplica à educação, Muitas né? vezes os agentes são cedidos pelos municípios. Sim. O delegado toma conta de 4, 5 municípios. Quer dizer, então, É da região. Não tem condições. então não é problema da polícia. A polícia é pelo contrário. A polícia eu considero até como os caras têm sido uns heróis. Eles estão em enfrentamento enquanto a gente está com, daqui um exemplo, entre aspas, com 38, os caras estão com drone de bazuca. Então, o problema da gestão e do planejamento é de prioridade. E só quem pode fazer essa prioridade é o chefe maior do Estado, que é o governador do Estado. Foi Você por isso, concorda? me permita, Luma, foi por isso que o senhor, numa entrevista recentemente, num programa de grande repercussão na cidade, o senhor afirmou, e isso foi ventilado na Bahia inteira, para mudar a segurança Tem que tem mudar que o mudar o governador. governo. Tem que mudar o Não é governador. só Essa o frase é governo, muito forte. mas tem que mudar o governador e o governo, porque você foi feita uma pesquisa, Uhum. os estados com mais problemas de segurança pública, os estados com maior nível de insegurança para a população, são os estados governados pela esquerda no país. É. Os estados governados pela direita são os estados que têm mais sentimento de segurança. Certo? Então, será que não tem alguma coisa errada nisso aí? Né? Estamos conversando, quero, deputado, com o senhor responder as nossas perguntas, o senhor olhe para a Câmara, porque as pessoas querem... É que eu fico olhando para sua beleza. Não precisa olhar para mim, eu quero que o senhor olhe, porque na hora que a gente tiver, né, Eliezer, na hora que as pessoas entenderem o que o senhor está falando, porque eu sou um homem bonito, inteligente, cheio de informação. O assunto sim. agora aqui é sim. sobre educação. Nós tivemos aí, durante pouco tempo, uma gestão que foi classificada como uma das piores do Brasil. Nós tivemos assuntos tipo, precisa se aprovar automaticamente, Imagina. não pode reprovar. Eu vou até colocar com as minhas palavras o Luma de Neto. Um absurdo!
reprovar uma criança, um adolescente. O senhor, como professor, aprovaria... Não, se fosse professor, aprovaria um jovem que não teve um bom desempenho em sala de aula? Professor de forma Sandro nenhuma. Regis, E pior olhando para a que, câmera, pior por que favor. os professores e as escolas foram ameaçados pelo governador, né? Que escola não era lugar de reprovar aluno. Imagine você. Você pegar uma juventude que já não está fácil. Independente de ser rico, pobre, da classe social. Hoje são tantas vertentes de facilidade que a questão do estudo fica a segundo plano. Sim. Eu sei lá em minha casa como é que é duro eu apertar meus 2 filhos. Eu tenho uma filha que está no 2º ano científico. Ela tem 16 anos, vai fazer 17. E tem um filho que tem 14, que vai fazer 15. Né? Então... É uma idade boa, né? para dar trabalho. Então, e eu fico, que são bons alunos, mas a gente fica cobrando. Imagine vocês, alunos que não têm a possibilidade de ter os pais por perto. Sim. Que muitas vezes os pais têm que sair de manhã cedo para garantir o sustento de sua família e só voltar muitas vezes à noite, quando a criança já está dormindo. Muitas vezes passa a semana toda sem ter o contato de conversar com seu filho, porque sai de manhã muito cedo para trabalhar e quando volta muito tarde, já estão dormindo. Então essas crianças, elas são criadas pela vida. Sim. Se você não tem o ensino, se você não tem um local, que é a escola, para criar condições de regras, de limites, né, de estudo, e o adolescente, o jovem, sei lá, se sente naquele ambiente ali, posso fazer o que eu quiser que eu vou passar no final do ano. Então, se tornam jovens sem limites para a vida. É bom E é uma lembrar... legislação. É bom lembrar que a Bahia está nas últimas posições do IDEB. Nós temos hoje um gestor, um governador que é professor e já foi secretário de Educação. Avaliado o pior do Brasil. Este podcast aqui não está inventando, não. Vamos ver agora, mostra aqui esse vídeo, com a fala do gestor da Bahia sobre a educação. Sobe o vídeo para a gente ver. Mas eu fico muito triste como governador e como professor quando eu vejo professoras e professores reprovando alunos. Eu não vou pedir aqui para aprovar de qualquer forma quem não vai lá. Não é isso. Quando um estudante chega na escola e fica 1 ano, ou na universidade fica 1 semestre, é porque ele quer ser curado da doença do analfabetismo. Ele quer ser, ou a mãe ou o pai encaixa alguém na escola, é porque o pai ou a mãe quer ver aquela criança, aquele jovem curado da escuridão. Não pode ser um professor, um educador, que tenha que dizer no final do ano, você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. O que é que o senhor tem a falar sobre esta fala infeliz? Não posso chamar de infeliz. Guerrilha, do governador. essa fala retrata a educação do Estado. O senhor concorda com essa fala? O senhor acha Claro que que tem não. que ter aprovação Claro que automática? não, pô. Eu já perdi ano, já fui reprovado, fiquei de castigo. O senhor já foi aprovado? Já, fiquei de castigo. Meus pais não me deixaram ter férias. Não ganhou uma bicicleta, não Pois ganhou a então, calói. como é que você não vai reprovar os alunos? Quer dizer, você está Não, ao invés de você preparar premiando a O mau incompetência. comportamento, um mau a comportamento indisciplina. e tá punindo quem O bom estuda, quem se dedica, aquele aluno que está lá, mesmo com toda a dificuldade do ensino público, está lá estudando, querendo mais para crescer na vida, que isso não existe. Aí você tira o estímulo daquele que tem Claro, vontade de mas aprender aí- e que mas- continua estudando. Mas aí eu ouço falar aí nas propagandas que tem escola assim, escola daquilo, escola integral, não sei o quê. Muito bonito no visual, né? Mas quando você entra, se aplica ao que o senhor falou da segurança. Não tem quem faça, não tem quem cuide, não tem gestão, não tem professores valorizados, não tem professores aplicados. A categoria está desmotivada. Imagina para o professor, que muitas vezes enfrenta adolescentes rebeldes, adolescentes que convivem desde cedo com um ambiente de marginalidade, né? Violência. E sem limite de violência. Um professor enfrentar um cara desse em sala de aula, o cara passar o ano todo só na sacanagem, só
no palavrão, faltando aula e no final ter que aprovar. Qual é o incentivo que um professor tem de passar lá para exercer seu papel na essência de educador? Nenhum. E não é por questão salarial, não é só promover um aumento Não, do salário dos não. professores, Claro. mas toda uma estrutura que esses profissionais precisam ter. Claro. Hoje existe um tema muito polêmico que é a violência na escola, na Pois sala é, de aula. pois é. Então, A falta de respeito com os profissionais são existe gritantes. a ausência da família favorece a isso, a ausência de uma estrutura para esses jovens, para esses adolescentes. E, é claro, a mão do Estado que sempre tem que estar do lado Perfeito. para dar esse acolhimento. Porque nós sabemos, como o deputado colocou aqui, a questão da família, que tem o seu filho na escola, seja ele em turno ou contraturno ou tempo integral, e ele, no mínimo, espera que o filho dele esteja aprendendo as coisas, preparando para a vida. Mas as estruturas são boas das escolas. De dizer que é, É ruim, questão da não, mas gestão. não existe educação, não existe Luma, profissionais a muitas vezes educação vem- motivados. A educação vem do profissional, não vem da parede de concreto, né? Exatamente. Não adianta. Não adianta. Exatamente. Onde você tem uma escola com piscina, e não ter o principal, que é o agente educador, que é o professor. Desmotivado quando acaba. Desmotivado, muitas vezes o aluno finge que aprende e o professor finge que ensina. Então, Estamos frustrante conversando com o demais. deputado É. estadual da Bahia. E sem educação não existe qualidade, sem educação não existe equilíbrio na Não sociedade. existe nada. Porque o menos favorecido só tem um caminho, o estudo. Ou Vamos virar pagodeiro, jogador de futebol, ganhar na loteria. Mas é verdade. ganhar na loteria. Tu já ganhou na loteria Mas uma hoje vez, quer amigo? ser Tô louco. influencer. Hoje quer ser influencer. Estamos né? conversando com o Sandro Regis, Hoje deputado o arroba tá valendo mais. União do que- Brasil. O senhor sempre foi do União Brasil. Não. Eu fui do PL, O senhor começou quando só... o PL era ligado ao nosso grupo político. Depois o PL se transformou no PR. Virou PR. Aí, quando o PR foi para a base do governo, eu fui o único deputado que entrou na justiça eleitoral, para pedir justa causa para continuar na oposição. Então, o senhor quer abrir esse precedente de um político mudar de partido se o partido mudar a linha dele. Mas só que as pessoas mudam para ir para o governo. Eu mudei para permanecer na oposição. Você mudou para continuar. Que Tem uma espírito foto- rebelde, tem uma foto- aguerrido tem uma do foto Sandro aí, Aí eu Regis. fui para o Democrata. Você não disse que ele o tem Democrata esse depois espírito virou União rebelde. Brasil, eu acho. Não, PFL não É, fez. é. Tem uma foto aí que é... Eu não consigo Nenenzinho, reconhecer todos. Você pode nenenzinho. escalar quem são Aqui é esses o pai do ministro Haroldo Cedrais. O primeiro, Não, à aqui- direita. Não, isso aqui eu não sei quem. Aqui é o governador Paulo Souto, Souto. Nenenzinho, eu e o prefeito de Santa Luz na época, Júnior do Max. O senhor consegue lembrar aí o ano que foi tirada essa foto? Ó, já cantaram ali a peça. Rapaz, foi 2002 pela foto da camisa, 2002. E os adesivos são iguais, né? Os broches. Até hoje é a mesma É. coisa. Não mudou muita coisa na Sua campanha. primeira eleição? Na primeira eleição. Que muitos diziam que o senhor não ia ser eleito, o senhor teve quase 100 mil votos. Não, tive 62 mil votos. Você já chegou a ter quase 100 mil votos Foi na reeleição. na reeleição. Tive 90, 100 mil votos. 99, 900 e porrada. Faltando um pouquinho de nada. Foi 30 votos, eu acho, ou 30 e poucos votos para ser. 30 traidores que não fizeram o senhor chegar à marca dos 100 votos. Deputado, eu gostaria de trazer um tema que preocupa, viu, Luma? Toda a família. Porque quando você não tem alguém que já passou por essa situação, você conhece alguém que passou ou está passando por essa situação. Quero falar sobre a fila da regulação. Minha nossa. Tem gente que chama de fila maldita da regulação. Ou a fila da morte. A fila da morte. Deputado Sandro, nós sabemos que na segurança, para mudar, ela tem que mudar o governo. A educação, idem. O que fazer Mesma com uma coisa, Guerrilha. regulação? Uma coisa. Você tem que mudar o governo, botar pessoas mais competentes, pessoas mais aptas aos cargos, para ter mais eficiência no serviço público. Mas o que acontece com a regulação? Por que morre tanta gente? Na meu Por que modo que de se ver é o demora- Por seguinte. que se aumentou o No número? meu modo, aumentou tempo de espera. 213%. E não é coincidência 213, né? 213 não é coincidência. 13 é o O número que eu acho que ruim. acontece? Pela ineficiência do hospital, o paciente muitas vezes demora de receber alta. Sim. Então isso vai virar uma bola de neve. Porque quanto mais rápido você tratar o paciente, mais rápido vai ter um leito liberado e, consequentemente, a regulação anda. Sim. Quanto maior tempo o paciente ficar no leito, mais dificuldade tem da regulação andar e a fila vai aumentando.
Sim. Então, eu acho que um dos principais motivos da questão da regulação é o quê? É a ineficiência no tratamento do cidadão no hospital. Porque se for um tratamento eficaz, um tratamento rápido, claro, mas tirando o cara de lá, bom, certo? Você vai criar mais espaço, mais vaga e a regulação vai rodar mais. Só que o problema é o seguinte, os hospitais públicos, médicos sem receber, muitas áreas dos hospitais não estão funcionando por falta de insumo, Exatamente isso. né? A CESAB devendo mundos e fundos a todos os prestadores de serviço e com isso as pessoas ou não trabalham ou fingem que trabalham porque não estão recebendo. E aí gerou esse caos que está aí, apontado pelo TCE, que o tempo de espera hoje no governo Jerônimo aumentou em 213%. Mas ele não prometeu, deputado Sandro Regis, que iria acabar com a Aí fila. você tem que Em ligar. 2022, Aí você tem ele que disse: ligar eu pra- vou acabar com a Convide fila. ele para vir para cá e faça a pergunta dele, não a mim. O senhor se eu convidar, deputado, ele não vem, porque quem sou eu na fila, quem sou eu na fila do O pão? que você quer que eu responda por Por ele? gentileza, chame, faça o convite para que ele venha aqui no Responda nosso ele, ele que tem no que podcast. responder. O assunto é política. O que a gente pode Ele dizer, não prometeu? o que a gente pode dizer é que a fila de espera dele aumentou em 213%. Aí pode tirar o 13. 200%. 13. Você 213%. tá falando sério que aumentou Só 213%? você vê no TCE aí. São números oficiais. É. Então você que está No Tribunal de acompanhando Contas agora, do Estado. 213. Aumentou O o tempo. tempo de espera na fila da regulação. Mas é por causa disso, médico sem receber, hospital sem insumo. Então virou uma bagunça. Ou seja, a ineficiência triplicou. Esse tema me chama muita atenção. Eu participei do um evento SOS Saúde, promovido pela Fundação Índico em parceria com a União Brasil. E você estava estava. lá, Eu vocês também estavam estava. lá. E nesse evento falou sobre a fila da regulação. A sua criação, a sua proposta inicial, e é algo muito positivo para a realidade. Só que a fila da regulação só funciona se tiver hospitais funcionando. E o que acontece hoje no nosso estado? Tem uma demanda localizada em um único hospital. Aí você me descreveu a realidade dos profissionais da área de saúde, da demanda que é muito grande e da situação que cada vez mais é alarmante no nosso estado. Aí, recentemente, o prefeito Bruno Reis inaugurou uma maternidade. E aí, para nossa surpresa, a maioria dos partos que têm sido realizados são do interior. Então, se vêm pessoas do interior para a capital, por isso que sobrecarrega. Ou seja, a saúde de Salvador. gestão de Bruno Reis em Salvador ajudando Ajudando o governador, e o Rui Grosseria teve ainda a pachorra de dizer que faltou comprometimento da gestão de Salvador. Você imagina. É porque eles são assim mesmo, né? A semana passada eu recebi, É um nível de cara de torpeza, pau. de cara de pau. eu Muito recebi, bem eu descrito. recebi um pedido de regulação de uma mãe que estava para ter neném e disse que estava naquela celeuma espera sentir dor. Ela disse que não podia porque já tinha perdido uma criança por conta da espera, o tempo de espera, já tinha sido vítima disso e não podia esperar. E no hospital, no interior do estado, insistindo que ela só poderia ser regulada depois que estivesse sentindo dor. E ela dizendo, com relatório Meu e com Deus. tudo, eu vou perder minha filha, eu vou perder minha filha. Se não fossem as tratativas, a insistência, ela, de novo, ia perder a sua criança porque a gestão da saúde da Bahia dizendo que não poderia regular, ela dizendo que já tinha passado por aquilo e não poderia fazer. Você recebe pedido de gente pedindo? É todo dia, Regulação. toda hora. Você abre o WhatsApp aqui, no mínimo tem uns 10 pedidos de regulação. Que é uma coisa que não devia vir por político, né? Sim. Não é a função do político escolher, Quem vai viver, quem vai morrer. né? Isso devia ser uma coisa automática. Não devia ter política no meio. Nós estamos Não tratando deve, de né? vida, né? É, Não deve. Não deve. É. Isso não pode ser tratado como moeda de troca, de gestão. Infelizmente, tudo que nós estamos falando aqui, o deputado traz, não é questão de gestão. De gestão. É ausência de gestão. Não, Não tem gestão. Prioridade, Agora né? vamos dar uma colher de chá. Ah, O problema na educação, saúde, vem se agravando. Então, não começou agora com o Jerônimo. São os 20 anos. claro. No que diz respeito à segurança pública, Mas, Jacques Wagner foi eleito com contra-cheque da polícia mas na eu vou mão. contar uma coisa a você. Mas isso aí você vai... É igual um estupim, né?
Você vai acumulando, acumulando, acumulando. Chega a hora que explode. Isso. Então explodiu na mão do Jerônimo, Uhum. que também é o justo, né? É fruto do governo deles. E Jerônimo não está tendo a capacidade de lidar com os problemas. Por isso que se agravou. Por isso que está tão latente com as pessoas e na sociedade os problemas. Uhum. Porque não existe gestão no governo do Estado. O governador Jerônimo, ele terceirizou o seu governo. A vida dele é viajar para o interior. Né? Ele não governa, Não gosta. governa, só assinando ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de serviço. Né? Ele Assinando, né? assinando. Ele abriu mão de governar, terceirizou o seu governo e, em contrapartida, o Estado hoje se reflete esse grande caos. Agora tem um tema polêmico que sempre quando toca, todo mundo da mídia baiana fica assustado. Quando a gente fala da quantidade de empréstimos que Jerônimo já tratorou na Alba. Porque ele não pede, não abre votação. Tratora, chega para votar. Eles têm a maioria, né? A oposição vota contra. Tem a maioria. Como é que você vê essa quantidade de empréstimo e para onde é que está indo? Na verdade, esse dinheiro a gente não conseguiu enxergar. E o que mais me assusta é que quando você conversa com muita gente, que nós temos amizade com muitas pessoas, quando você conversa com pessoas de dentro do governo, todos dizem da situação lastimável que está a economia da Bahia. Sim. É latente. A gente não sabe para onde tem esse dinheiro. Foram quase 30 bi. 32 32 bilhões. bilhões. São Tudo 24 bem que pedidos de empréstimo. muito desse dinheiro ainda não chegou. A gente tem que sempre falar a verdade, né? Sim. Porque eles pedem autorização. Mas os recursos que já entraram, nós não estamos enxergando em reverter esse recurso em benefício da população. Não é? O que é que melhorou? Melhorou a estrada? Não. Melhorou a questão dos problemas da segurança pública? Não. Não adianta você ficar construindo hospital se não tiver material humano. Não adianta você ficar fazendo todo dia inaugurando uma delegacia se não tem delegado, quer dizer, é mais um desperdício com dinheiro público. É querer enganar as pessoas, porque nós temos aqui não sei quantos milhões de obras nessa região. Está funcionando? Está entregando o quê para a sociedade? Está entregando o quê para a população? Isso que tem que ser avaliado. É por isso que ele está nervoso, batendo deputado, no microfone, não liga, joga as coisas no chão. Ele está um vexame esse Eu dia. acompanho o deputado nas redes sociais e me chamou a atenção um dia que saiu de madrugada, né, deputado, que o senhor falava sobre essa questão de mais um empréstimo, mais um empréstimo, mais um empréstimo. Como é para o parlamentar que vive a realidade do interior do estado, que vive essa cidade de Salvador, que vive essa Bahia, perceber, como o senhor falou, pede o empréstimo, autorização, alguns já chegaram, e não vê a aplicabilidade desse dinheiro. Qual o sentimento que o senhor tem, deputado? Primeiro sentimento, Como parlamentar. primeiro sentimento que nós temos no plenário, né, de impotência, né? Porque eles têm a maioria, então eles usam o regimento a favor deles, e acima de tudo também, eles passam o rolo compressor. Tratora todo mundo. Muitas vezes o empréstimo chega lá com a linha, pedindo autorização para X milhões de dólares. É um cheque em branco. É um cheque em branco que a Assembleia tem dado. Né? E nós, deputados da oposição, fazemos o nosso papel, mas nós não temos quantidade. São quantos hoje na Eu oposição? não sei lhe dizer, porque com esses novos deputados que estão chegando, nós temos que ver, quando começar os processos mesmo de votação, saber com quem a gente pode contar. Entendi. Mas eu acredito que hoje nós já temos, numericamente, 22 deputados. Por isso a importância de você que está acompanhando o podcast O Assunto é Política, de prestar atenção naqueles que estão com Neto, né? Que é o próximo governador. Quem não tá, limar e quem logo. não tá. Porque nós precisamos entender que quanto mais, não adianta o governo não ter uma base consolidada. Imagina se a gente tivesse em Luma de Neto uns 10 Sandro Regis lá. Não, mas tem muito naquela deputado. Sim, calma, eu sei que o senhor é humilde, que o senhor não quer tem muito criar deputado, ciúme, tem mas muito deputado da eu estou oposição. falando na próxima Tem legislatura. muitos deputados da oposição competentes, qualificados, que também fazem seu papel. Agora, cada um tem seu estilo, né? Tem deputados que gostam mais de articular, tem deputados que gostam mais da tribuna, né? Tem deputados que Gosta gostam mais do de barraco. gosta mais de estudar o regimento, enfim, mas cada um, dentro sei do seu jeito, do seu formato, tem que dar sua contribuição. Tem- Senão, também, nós não chegaríamos com essa força política que chegamos até agora. Muito isso é vale verdade. também pela
Assembleia, porque os deputados federais vivem outro mundo em Brasília. É outra Então, realidade. eles não vivem o dia a dia como nós vivemos aqui no parlamento, né? Mas o senhor é conhecido, todo mundo sabe da sua Ele é fidelidade. sério, o senhor é conhecido por ser uma pessoa séria. Não fica lá de A picuinha, frase não... que me chamou a Tem atenção, barraco, ele não tá. Tem Minha- confusão, ele não tá. não ter manchado Sua nada mãe disso. tem orgulho de você, porque disciplinar você é. Me chama a atenção de uma frase de Neto dizer o seguinte: ele não olha para o lado, nunca olhou para o lado, nunca É. sequer ouviu a possibilidade de mudar de lado. E lá em Piauí, quando o Neto recebeu o título de cidadão, porque é terra, inclusive, você é de Piauí, né, deputado? Minha esposa. Sua esposa é de Piauí, sua família. Mas a minha. Aonde meu você criou berço- sua base, seu berço político. E Neto disse, até parece, muitas vezes, da forma dedicada que Sandro tem, que ele é o candidato a A governador. governador. Porque, bicho, eu tô já num projeto há 20 anos na oposição. Certo? Ou a gente faz esse trabalho bem feito para isso mudar, ou figuras como a gente vai ter muita dificuldade no futuro. O senhor já sonhava com mudança naquela época, né? O senhor já sonha com mudança? Tá sonhando todo dia com o dia, Rapaz, não. com o dia 1º de O que janeiro? a gente tem enxergado é o reflexo da população. Isso que tem nos deixado bastante entusiasmado. Sim. É você escutar as pessoas, independente de que classe social pertença, eles demonstrarem claramente que não estão satisfeitos. Nem com o governo federal, nem com o governo estadual. Então, isso sinaliza, realmente, na minha opinião, eu acho que muda tudo. Muda a Bahia, muda o Brasil. É isso aí O mesmo. senhor acha que vai ser vertical a mudança? Acho. Baseado em quê, deputado? O senhor acha que vai ter essa chave? Um vai bujão virar? de gás, A chave vai virar. um bujão de gás R$ 200. Mas eles fizeram agora o botijão do povo. Sim, mas o bujão do povo, eles deixaram de dar o dinheiro pro cara ter que pegar o bujão lá no distribuidor. Sim. Tem que pagar o transporte. Muitas vezes o cara está cobrando para liberar o bujão. Né? Combustível R$ 9,00. 40% da classe C e D na Bahia diminuiu. Minto. A classe C e D da Bahia em 40% diminuiu. Encolheu. Sumiu. Não comprar cesta básica. Comprando cesta básica. Perdendo o poder de compra. Pois é, os R$ 600 do Bolsa Família de 4 a 5 anos atrás, não mesmo hoje, não mesmo poder de compra Não, de outra hoje. Defasou. realidade. Defasagem. Então, com tudo isso aí, você gera insatisfação. Mas Eu acho que agora... a galera tá percebendo que não vale a Já- pena trocar tanto assim e confiar só na história da picanha, né? É, Porque venderam o Lula E de outra 2002 eu num troco 30 cenário quantos de anos? 37 anos. Pois é. Pergunta que se faça a Não, uma porque eu quero dama. fazer uma Oxe, a gente comparativo. pode fazer. Eu pensei que ela- adoro Na quando verdade, faz eu pensei que ela papel. tinha 20 e poucos Mas anos. Luma- Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu perguntei. Luma de Neto, qual é esse nome? Luma de Neto? O jovem da casa dos 20 anos não conhece outro modelo a não ser Não o PT. conhece. É, Então, até pela própria juventude, as pessoas são curiosas. sim, Então, as pessoas querem ter a experiência de conhecer outro modelo, isso. para ver se é melhor ou pior. Então, esse sentimento tem despertado muito nas pessoas. As pessoas se esqueceram como é outro modelo de gestão no país e na Bahia. Entendeu? Então, o que acontece? Com isso aí, está levando as pessoas a esse sentimento muito forte de mudança, O senhor de acha que... renovação. Ó, muitos jovens vão votar pela primeira vez para governador este ano. Muito você que é da juventude sabe disso. É, sim. Muitos jovens estão ansiando, não tem perspectiva de emprego. A gente estava conversando agora, É. o jovem para trabalhar tem que ter experiência. E para ter experiência tem que trabalhar, ou seja, não arranja emprego porque não tem experiência, não tem experiência porque não trabalha. É. O que é que... Essa dicotomia mesmo. Imagine, É. olha, eu não lhe contrato porque você é jovem, mas eu preciso de que você tenha experiência. É, sim. Como é que eu vou ter experiência? Aí são outras profissões que são levar o jovem para ser empreendedor, levar o jovem para ser digital influencer, levar o jovem mais muitos Guerrilha tem que qualificar. qualificações que A chegar. palavra é E qualificação. como é que eu faço para qualificar? Concursos Se técnicos. hoje a educação é o IDEB do jeito que está. Pois é, mas concursos técnicos, fazendo parcerias com iniciativa privada. Você vê aí, tem o IEL, né, tem o SESI Senai, né, tem esse sistema 3S, que tem condições de qualificar. Não precisa, seja cabeleireiro, seja pedreiro, seja encanador, seja gesseiro, o que quer que for. Agora, você tem que botar o profissional no campo de trabalho qualificado. E não está tendo. Muitas vezes as pessoas se queixam que não tem trabalho. Mas muitas vezes também o cara você vê. Vou dar aqui um exemplo. Tem interiores que tem chegado algumas indústrias.
a mão de obra é muito pouca usada naquele local. Por quê? Porque não tem encontra. qualificação. Aí você começa a importar a mão de obra. Por quê? Porque não tem qualificação. Infelizmente, a juventude que está, ela não está preparada nem apta para receber as oportunidades de emprego, na sua maioria. Aí termina você importando pessoas. Sendo obrigado, no caso. Hã? Sendo obrigado. Porque não encontra a É isso, qualificação do importando jovem. pessoas porque você não tem encontro naquele local, naquela cidade, ou naquela região, naquele município, pessoas capacitadas para exercer até funções simples, mas não tem. Mas, deputado, fale para os jovens, olhando na Câmara, no podcast, o assunto é política, o que fazer para mudar essa realidade, principalmente no recorte da Bahia? O que é que o jovem pode esperar de ACM Neto, o que é que do deputado, para que ele possa, cada dia mais, não ficar à mercê das drogas, de paredão, de assédio, de É o que eu falei, pessoas. Guerrilha, Por favor, o qualificar. jovem precisa saber disso. Qualificação, né? Espero que Neto, tenho certeza que Neto vai priorizar. Neto, às vezes que a gente conversa com ele sempre diz que a educação é um caminho mais efetivo para você fazer as mudanças sociais Sim. a médio e a longo prazo, né? Eu acho que vai se mudar o perfil da educação do Estado. Uhum. A educação realmente vai se propor a levar conhecimento, a preparar e, juntamente com isso, você buscar parcerias de cursos técnicos para poder também, muitas vezes o jovem, ele sai da escola pública e ele não tem condições de fazer vestibular, nem prestar Enem, porque ele tem que trabalhar para Tem que sustentar. escolher o que fazer, né? Ele já é pai, ou ele é arrimo de família, né? Então, quando você qualifica esse jovem, você vai dar muito mais oportunidade a ele de brigar no mercado de trabalho do que ele sair. Aí vem o quê? Aí vem, meu amigo, a facilidade do tráfico de drogas. O crime. Com a que vem habitat do crime. cooptar essa turma, oferecer celular, oferecer tênis bonito, oferecer facilidades. Só que, infelizmente, a média de um jovem desse não chega nem aos 27 anos. Isso. Você tá brincando, Por né? quê? Muito mais. Por quê? Muito menos o 27 melhor. anos já é coroa. Já é coroa. 24 anos. É. Porque o crime já executou eles no meio do caminho. Exato. Já perdeu Então, sua vida. É isso aí, só tem uma forma. Essa forma é você preparar esse jovem, tanto na escola, no ensino médio, como nos cursos técnicos. Porque a grande verdade é essa, muitos desses jovens não tem como fazer faculdade, porque o cara já é rimo de família. Então o cara tem que trabalhar. Sim. Mas dá para você fazer um curso técnico. Dá para você pegar uma menina dessa e botar como cabeleireira, né? Como se tiver o dom de cozinhar, como chefe de cozinha, enfim. É você descobrir a aptidão desse jovem e você Perfeito. potencializar. Eu encontrei duas situações viajando pelo nosso estado. Como membro da executiva do partido, a gente faz algumas viagens, né, algumas incursões antes de começar o período de eleição. E aí eu encontrei o discurso de um jovem de Paulo Afonso. É uma região onde a oposição, a situação deita e rola. Tem uma dificuldade de chegar lá e de entender aquele cenário político. E os jovens de lá, eles usaram a expressão que eu já tinha ouvido, mas não de jovem, que quando atinge os 18 anos, que termina o período de escola, de formação, eles têm que correr trecho. Ou seja, eles vão para São Paulo, ainda nos dias de hoje. Eles vão para São Paulo para poder ter emprego, poder ter uma oportunidade, porque no estado não tem. Não encontra. Não Eles, na verdade, encontra. são O que é que obrigados. tem de emprego lá naquela região do Paulo Afonso? É aqueles E tem a empregos chefe, né? imediatos. Exatamente. Ali tem a Só que ali chefe. tem uma fachada muito grande. Que eu tenho certeza que nosso governador vai desvencilhar o que colocaram lá. Quando você fala nosso governador, você está falando de ACM Neto. Né? Exatamente. Porque a gente até agora não teve governador. Essa é o fato. Verdade, Lu. Então, assim, quando eu olho para aquela realidade da juventude, eu vejo uma galera que quer participar, que quer estar atuante, mas infelizmente não tem palco. Não tem recepção. Aí eu vejo as pesquisas dizerem assim, olha, o jovem entre 16 e 24 anos estão com um pensamento mais conservador. Não estão com um pensamento progressista. Como é que você acha que vai ser recepcionado isso nessas eleições? É o que eu lhe falei. Vou dar um exemplo aqui clássico. Eles agora inventaram o PGP, né? Sim, Programa de Gestão Participativa. sim. Os caras estão há 20 Colocar o jovem para falar Os uma caras coisa estão há 20 anos aí prometendo. Uhum. O
que esses caras têm mais a oferecer à sociedade? Você tem uma chapa, um senador que foi governador por 8 anos, outro governador que foi senador por 8 anos, e o candidato à eleição que foi governador por 4 anos. Sim. Os caras não mudaram a realidade do nosso Estado. Então, eu acho que esse que vai ser o debate, esse que vai ser a cerne do debate. O que esses caras têm a oferecer mais à sociedade? O que esses caras têm a oferecer a um jovem de 20 e poucos anos? Se não fizeram esse tempo todo, Peraí, deputado. vão fazer agora? O senhor está me dizendo... Esse discurso é bem incisivo e verdadeiro. Porque o tempo não é favorável para eles. Claro que não. É uma Deputado, chapa velha. Eu quero só entender. O senhor me traz aqui a luz de uma... que eu não tinha parado para pensar. Quando a gente tem o ex-governador que começou, primeiro, Wagner, depois vem Rui e agora com Jerônimo, eu estou jogando para a sociedade que esses 20 anos de que tudo que aconteceu estão juntos para ser a solução do que a gente não acha a solução. É isso meu? Claro, óbvio. Quem foi a ideia de gênio que fez isso? Colocou... Eles acham que a força deles não tem marketing para segurar isso, não. Não tem, não. Três. Mas a gente sabe que tudo isso é histórico de 20 anos, os três responsáveis. Mas aí existe uma coisa, viu? Que tem que ter muito cuidado político. Primeiro, o político todo dia tem que olhar no espelho e saber o seu tamanho real. Né? E segundo, quando você está muito tempo no poder, você começa a confundir os sentimentos. Então, a prepotência, a arrogância passa a valer mais do que o bom senso. O bom senso, perfeito. Entendeu? Então, o que acontece? Eles acham que eles podem tudo. Eles acham que eles vão poder enganar as pessoas. Nós estamos falando aí de 20 anos de poder. São 20 anos. Onde os problemas se agravaram, onde os números pioraram. Eles agora querem fazer um PGP, como se PGP fosse buscar e levar as soluções dos problemas. Eles têm 20 anos fazendo PGP. Eu estou aqui tentando achar uma sigla para PGP. E o Estado melhorou em quê? Em nada. É impossível traduzir isso para a juventude como possibilidade de mudança. Não esqueça. Eles vão vir com qualquer outra informação, menos essa. Quando fala em Wagner, a única coisa que me vem é ele lançar para a Bahia a ponte Salvador e Itaparica. Fala aí dessa ponte. Vamos falar dessa ponte. Tem uma piada no corredor dos deputados? Atenção jovens, atenção eleitores. Será que a gente vai ter como... Será que os nossos netos, será que os nossos bisnetos, com essa gestão, vai ter a possibilidade de atravessar essa ponte? O senhor acredita nessa falácia? Não existe ponte, rapaz. Que ponte, rapaz? Que ponte? Foram gastos 500 bilhões. Foram gastos 500 milhões. O senhor também tem que dar uma chance. Para onde foram esses bilhões? 500 milhões. Se criou uma secretaria. Foi para a China. Com status, com gasto de secretaria. Estrutura de gente trabalhando lá. A ponte não tem nem licença ambiental, não tem nada. O próprio INEMA não concedeu as licenças. E agora eles estão comemorando. Imagine vocês, a cara de pau dos sujeitos. Desde 2008, não é isso? Isso. Eles estão comemorando agora os equipamentos que vão chegar. Como é, vai? E vai lá tirar foto. Vai lá tirar foto, os equipamentos que vão chegar, imagine você. Mas realmente o senhor não acredita. É um escárnio com o senhor não acredita nessa o eleitor da Bahia. É tratar o baiano como imbecil. Isso. É dar um tapa na cara da sociedade, como se os baianos tivessem o discernimento de distinguir o que é verdade e o que é mentira, de distinguir o que é promessas eleitorais e promessas reais, porque não é possível. Toda eleição que se aproxima é o mesmo discurso. E as promessas se renovam. Exato. Eles não têm nem a capacidade de mudar a promessa. São as mesmas promessas se renovando. Exato. Então, em cima disso tudo, que eu estou muito... não vou dizer que é uma palavra assim, muito otimista em que em 2026 a Bahia fará uma grande mudança, a mudança que os baianos e o Estado tanto precisam. Eu só gostaria de trazer uma linha do tempo aqui para essa conversa da ponte. 2013, Wagner anunciou, em 2009. A promessa foi inaugurada em 2013. Ele falou 2009 para 2013. Aí chegou 6 anos depois, Rui Costa, que é candidato, prometeu iniciar as obras em 13 de dezembro de 2019. Eles gostam de colocar sempre o 13. Presta atenção aí na linha do tempo, tá? 6 anos depois, Rui. Aí em 2021, sem ter cumprido a promessa feita anos antes, a obra estaria pronta em 4 anos, o que também não aconteceu. Em 2022, durante a campanha eleitoral,
É importante dizer isso. Jerônimo. Durante a prometeu. campanha eleitoral de Jerônimo, de Gero, que vive em Nárnia, né? Não, é Gerolândia mesmo. Requentou a promessa, mas até hoje não tem uma estaca sequer no mar. E agora estão dizendo que dia 4 de junho, há exatos 4 meses das eleições em outubro, que vai ser começar. Esse ano tem Copa do Mundo. Não, não Você tem. acha que a seleção brasileira vai ser campeã? Não. É mais fácil a seleção ser campeã ou a É ponte sério, sair? você não acredita, Começar? não? O Brasil ser campeão. Peraí, deputado. Aí o senhor já tá beirando. Ele não acredita ao ceticismo. que a seleção chega. É mais fácil. Mas entre a ponte e a Você acha, seleção... você acha mais fácil a ponte sair ou o Neymar ser convocado? Neymar. Neymar vai ser colocado. Meu deputado. Neymar vai ser Deputado, colocado. Dê uma chance ao coração, Ah, deputado. velho, quem tem que dar chance não sou eu, não. Você tá falando de uma promessa de 2008. Nós estamos Eu não. Nós Não, estamos em 2026. Não, peraí. Deputado, não venha Quantos dizer anos que... tem isso, então? Não. Eu estou dizendo, não. Tá na linha do tempo. Então, Tá, a história tá aí. Não sou eu que estou dizendo, não é de Luma, não é ninguém, 2008 a não. 2026. Eu não tô Eles é dizendo que nada. prometeram. Tem quanto Não tempo? me vê, não. 2008 para 2026, faz o cálculo aí. Faz a conta aí, você que é bom de matemática. 2000 quanto? 17 anos. Imagine 17 você. anos. Imagine você. De Aí uma vai sair promessa. agora. Rapaz, já tá com maior idade. Até pra gente comemorar, né? Fazer maior idade dessa promessa. Você já viu uma promessa demorar tanto de sair assim, deputado? 18 anos. Nunca vi um cara de pau tão grande, isso sim. Agora, se Neto for governador, e vai ser, com fé em Deus, porque a Bahia quer mudança, o senhor acha que Neto, esse projeto, Bicho, eu Neto, não sei. ele retoma esse projeto? Não sei, eu acho que Ou ele vai o que eu vai- tenho visto, vai ele redesenhar? vai primeiro saber quanto é que vai custar pro Estado, né? Neto vai pegar um abacaxi, O que meu eu tenho irmão. visto, Neto é um cara muito prudente Mas nas ele- palavras. Ele O vai que eu pegar um tenho visto abacaxi. ele dizer que ele vai primeiro estudar o projeto, conhecer o projeto, O que é? para depois E saber. saber se esse é prioridade, né? Aí Neto é. vai chegar lá e vai ver que não tem projeto nenhum. Olha a Arena Fonte Nova aí. Pois é. Quantos milhões o Estado deposita por ano na Arena Fonte Nova? Enquanto isso, ainda falando da ponte, enquanto isso, todo final de semana é um caos com esses ferryboats, é um caos para quem quer viajar, atravessar para outro É lado porque da o ilha. ferryboat... Ferryboat batendo um no outro. É porque o parecendo- ferryboat é o seguinte, o ferryboat, ele é sazonal. No verão, é aquela loucura. Sim, No inverno, diminui o o uso. uso. Então, ou o governo aporta o recurso para manter um mínimo de lucro, empatar os custos, ou vira e sai um bocado de banheira sem nenhum tipo de manutenção, Sim. chega num verão, faz uma meia-sola e bota para navegar. A verdade é essa. Traz uns ferry velhos, não é, É, isso? Chega aqui, pinta e diz, olha, trouxe novo. Ferryboats que já estão que já nos seus países, no seu estado de origem, Já estão em desuso. já estão em desuso, eles trazem para cá como se fosse um grande avanço, quer dizer. Só que eles estão enganados, rapaz. Depois disso aqui, ó, A verdade todo tá aí, mundo né? todo mundo tem informação a tudo. Rapaz, eu vou te falar, viu? A gente falou de saúde, a gente falou de segurança, a gente falou de Educação. de educação. E a resposta é sempre a mesma: a falta de gestão desse Estado. De prioridade. De prioridades, de verdade. Aí você fala de empréstimos, e os empréstimos acontecem porque é a única coisa que faz funcionar porque eles têm a maioria na casa. Idosos Isso eles cavalosos. conseguem. Isso eles conseguem. Propaganda em todo o estado, mentirosas, promessas. O que eu ouço de prefeito falando que prometeu isso, prometeu aquilo e foi lá e tirou foto, conversa bonita e não entregou. É o governo que promete e não entrega? Não, um governo novo, né? Que tem 2 ex-governadores, tem um governador atual indo para a reeleição, e eles acham que ainda tem discurso para prometer mais à população. O senhor é muito próximo à população. Você tem uma qualidade. Sandro anda muito pelo interior, em Salvador. É o cara que não é de ficar sentado em casa ou no seu gabinete. Ele anda muito. É o sentimento que emana do povo. O senhor está sentindo algo diferente da eleição Ó, passada? Na eleição passada, essa questão de ACM Neto era muito mais da classe política do que da população, né? Agora não, agora você sente que a população realmente não tolera mais o que está vivendo. A população não tolera mais, não tem mais paciência para tantas promessas e tudo aquilo que foi prometido, nada foi entregue. Então, vou dar aqui um exemplo claro. Em qualquer pesquisa que a gente fazia nas eleições passadas,
Aquela que Paulo Souto contra o Rui Costa que ninguém conhecia. Sim. Paulo Souto começava com 80, Rui Costa começava com 5. Neto e Jerônimo. Mas tinha uma pergunta que se faz o seguinte: você quer que o governo do Estado continue? Lá atrás, mesmo com Paulo Souto e Neto na frente, 60% queria a continuidade do governo. Por quê? Um Porque sentimento de a continuidade. população pobre, ela não está preocupada agora com política. O cara está preocupado em comer, em sobreviver, num trabalho, em pagar o aluguel, em saber quais são as amizades de seus filhos, né? Onde andam. Onde andam. E só se atenta na política faltando 30 dias. Então, as pessoas tinham intenção de votar na gente, mas quando percebiam que o nosso candidato não era o candidato da continuidade, eles mudavam o voto. Voto conservador. Já né? tem quase 2 anos. Em qualquer pesquisa que a gente faça, entre 55% a 60% da população baiana quer mudança. É um sentimento. Olha, eu vou dizer mais. E isso vai potencializar faltando 30 dias. Eita. Porque quando as pessoas perceberam, agora vai ser o inverso. Quando as pessoas perceberam que quem representa a mudança é Neto e quem representa a continuidade é o Jerônimo, vocês vão ver o que vai acontecer. É efeito contrário É o agora. efeito Agora as contrário. pessoas querem. E a E isso, gente Luma, tem- me permita, e isso, deputado, é um sentimento que vem nacional e que desemboca aqui no Estado. Isso. Não estamos falando apenas da Bahia, não Isso. estamos falando apenas de um sentimento porque Jerônimo Um tem essa. sentimento isolado. Isolado. Isso é geral. Eu conheço muitas pessoas que disseram: votei neste governo atual, no presidente, não voto mais, não acredito, não tenho esperança e agora quero mudança. E eu digo sempre, nas minhas postagens e para qualquer um, quero deixar gravado aqui nesse podcast, a mudança passa em eleger ACM Neto governador. Porque é o mais preparado. Olha o que ele fez em Salvador. Olha o que ele vem fazendo mesmo sem mandato. Olha as pautas que Neto traz. Neto traz pautas para os jovens, para a segurança, para a educação. Neto, ele é sensível às causas sociais. E lá a gente não percebe Ele isso. tá O que a mu- gente percebe é E outra raivoso. coisa, ele está muito mais Ataques pessoais. preparado do que 4 anos atrás. Sim. Eu não tenho dúvida, se ele tiver a oportunidade de governar esse estado, ele será o maior governador, o melhor governador que a Bahia já teve. Amém, axé nós todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu olho para o cenário agora de 2026, eu vejo uma força política diferente. Porque eu via esse cenário também, não com esse olhar técnico que você me trouxe agora, mas eu via, assim, a vontade de Neto de articular, do grupo de mudar, e as pessoas sem entender o que estava acontecendo. Aí de cima para baixo veio Lula. E a força de Lula foi aquela coisa, né? Que acharam que ele seria o Lula de 2003. Mas Só olha, que foi o o cenário desejo de político- mudança, viu? Mas Aquele deixa momento ele foi o desejo de terminar. mudança. Foi aquela motivação de que, ó, Lula tá aqui, o que é a qualidade de Lula? Só que essa correspondência não existe mais. Existe um desgaste da imagem do Lula durante Lula os 4 anos. tem 55% a 50% aqui na Bahia. Lula teve 72% aqui na Bahia. Então tá claro Que teve um desgaste. que teve o desgaste, não, que Lula perdeu a capacidade do seu discurso se comunicar com as ruas. Perdeu, né? Hoje as Perdeu a pessoas mão. não escutam mais Lula. Eu percebo que o governo fica na nota oficial, né, para os meios de comunicação tudo, para passar um comunicado, e enquanto os candidatos estão indo para as redes sociais dialogando diretamente com o chão de fábrica. Lula perdeu a capacidade de levar o entusiasmo. Lula perdeu a credibilidade da palavra com a população. As pessoas não acreditam mais no que ele fala. Virou piada. Porque tudo que ele fala está muito distante do que as pessoas estão vivendo. E esse discurso de ficar só ocupando o passado, ninguém está atrás disso. As pessoas querem soluções para a sua vida. Sim. As pessoas querem saber como é que o gestor terá a capacidade de melhorar, de levar benefícios. Então não adianta ficar nesse discurso remoendo o passado, né? E ele perdeu, ele demonstrou nesses 4 anos que perdeu a capacidade de tocar o país. E perdeu o controle do Congresso agora, que a gente Total, viu pela Isso aí, primeira minha vez. Se chama, sabe o quê? Fim de governo. É fim de governo. Fim de governo. Aí apaga a luz e salve-se quem puder. O último a sair apaga a luz, né? Deputado, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio do assunto política.
A gente quer dizer que aqui vão passar políticos de grande expressão que querem realmente esse desejo. Já foi feito convite pelo deputado ao governador para ele vir responder as perguntas. Por favor, faça é com você, não é comigo, não. Mas a gente quer ter Deixa eu aqui vir para a bancada nesse dia. Bruno Reis, o prefeito da cidade, ACM Neto, Jorge Araújo, deputado federal, Atan, que anda pelas ruas e conhece a realidade como ninguém, Carol dos Animais, que tem um segmento muito importante na causa animal, onde o deputado também... Você sabia que o deputado tem um cachorro em casa? Como é o nome do cachorro dele? Mel, na verdade, minha filha. É sua filha. Mas quem cuida é você. Eu e Poliana que cuidamos. Esses dias Qual que é a raça dele? eu cheguei no gabinete... Como é? Shih Tzu. Não. Meu Deus. Da Pomerânia, como é? Lulu da Pomerânia. Ah, Lulu Como é o da nome? Pomerânia é um negócio. Mas ela Você É gosta? uma bolinha. toca o fofa, terror lá assim. de mesmo? casa. Aí no outro dia, eu cheguei com o deputado, peraí que eu tô chegando, que eu tô levando mel pro veterinário. Você termina, velho, deputado. termina se apegando como se fosse um filho. É mesmo? É minha filha, é uma deputada. já era. Dorme na cama comigo e minha esposa no pé. Vixe. Mesmo, deputado? É. E se você viajar, como é que faz? Botar em Aí, hotel, aí dói o olhando, coração. tem- Não, mas no problema. hotel ela tem um convívio com os outros cachorros, né? Ah. Mas a gente sempre, como a gente não carrega quando a gente não pode. Ah. Agora os meninos vão crescendo, já têm suas atividades, né? Já estão na adolescência e festa. São quantos filhos, deputado? Casal. Aí termina eu e Poliana cuidando. Cuidando dele. É. Então, o deputado Sandro Regis, ele vai estar sempre com a gente trazendo essas impressões. A gente quer fazer o convite aqui em público ao futuro governador, ACM Neto, para trazer todas essas nossas impressões. Ele vai conduzir nosso assunto. Mas eu gostaria de terminar falando um pouco de Sandro Regis. A impressão política, o que é que o eleitor pode esperar? Aqui em Salvador, principalmente, onde Sandro tem dedicado o seu tempo, tem dedicado, talvez pela primeira vez É uma na sua experiência nova, minha uma vida, nova, né? com segmentos. Ele tá andando. O homem andou com. Vamos botar o vídeo Eu dele. vi no Instagram Você os viu vídeos, como cê ele tá preparado, doido. andando, Eu fazendo vi. caminhada em Castelo Branco, Eu vi. batendo pontinho, ó, batendo E eu pontinho adoro em essas Cajazeiras. carreatas, essas coisas, Andou Saguinha. no- Pode me chamar que eu vou Andou pra na Saguinha. Kombi, olha, tudo você tá vendo aí, andando na Kombi com o Jorge Araújo, puxou corda. Cara, fiquei preocupado, puxando corda ali pra quê? Tá atrás de emprego, é? Medição Tá de- querendo desempregar o povo? Mostra- Vai puxando corda. Preparado fisicamente. E aí, como é a sua rotina? Você toma café, que hora? Você faz exercício, que hora? Porque ele tem uma Não, rotina eu acordo muito intensa. cedo. Você acorda que hora? Se é que dorme, né? Eu durmo tarde e acordo cedo, isso que não é legal. Não é mesmo não, você tem que ter um horário Tem que de sono descansar, né, mais. Eu deputado? sou um cara que... Agora, o deputado gosta de tranquilidade da fazenda, né? Pena que eu não tô tendo tempo, né? Mas eu acordo geralmente 10 para as 6, 6 horas, já tô de pé. Esse horário também é o meu, 6 horas da Porque lá em manhã. casa começa muito cedo, indo pra escola, cachorro latindo, é Cuidando da confusão. saúde, Não tem- recebendo ligação. Não tem como você acordar tarde lá em Alisson casa. ligando toda hora. Já tem, quanto você liga o seu telefone? Já tem quanta mensagem de Alisson? Não desligo, não desligo. No menos 10, né? Não desligo, não. Não Você desliga, não? atende dependendo do horário. Ah, Não. quê? Esse aí? É mesmo? Eu Se tiver desafio qualquer um. Atendo qualquer hora. Só se eu não tiver Ó, acordado. O deputado, eu tenho até medo de mandar mensagem pra ele. Porque ele vai responder. Vai responder. Ele vai responder. Pode ser qualquer É um hora. hábito de que eu madrugada, de tenho. manhã. Atende. Não tem aquela parte não lidas no seu WhatsApp, né? Não. 99% das pesquisas indicam que ele atende a ligação e retorna a ligação. Tá confiante. Né, deputado? Aí toda. Coisa que eu não posso falar de alguns assessores. Grande parte. Eita, meu Deus. Mas o assessor que não seguir a sua linha, A grande eu quis parte. provocar. Você Não, viu o que ele falou na aí, né, verdade, Alisson? mas na verdade, eu sempre falo que no final, o candidato sou eu, né? Ah, Então eu que tenho que responder mesmo. Quando você se propõe a ser homem público, você tem que abrir mão de algumas coisas. sim. Se você quiser realmente fazer se você realmente quiser fazer carreira, né? Então, eu sou um cara de oposição. 20 anos na oposição. Se eu não for carinhoso, atencioso com as pessoas, quem é que vai ser? Você não pode terceirizar isso. Eles têm que ser minha marca. Mas então, Mas essa é sua marca de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, de cuidar da família, de cuidar dos interesses da população rural aqui em Salvador. E assim, deputado, eu gostaria que o senhor olhando para a Câmara, o senhor olhando para todos os seus futuros eleitores de Salvador, da Bahia, aqueles que já lhe conhecem, qual é o seu... Pode abrir o seu coração. Qual é o seu sentimento hoje, sendo Outubro e Neto eleito governador da Bahia? Qual é o seu lasqueira. sentimento? Qual é a sua esperança? Pode ficar à vontade. meu sentimento é esperança. Sim.
É o que a gente pretende, a gente está nessa luta há 20 anos, né? O que a gente espera e tenho convicção que vai acontecer é que realmente a Bahia pode muito mais e que a Semineto, como governador, ele possa desenvolver políticas públicas que realmente abraçam o que mais precisa, principalmente a parte da sociedade mais carente. Eu acho que a gente tem que levar a Bahia para outro patamar, um patamar de programas sociais, um patamar de conforto na questão da segurança, uma saúde realmente que salve mais do que mate, como está agora matando mais do que salvando, né? Um patamar onde o Estado volte a liderar o Nordeste, onde o Estado volte a ser protagonista das grandes decisões do Norte e Nordeste, e não ser uma Bahia hoje que você conhece a Bahia muito mais nas páginas policiais do que propriamente nas páginas de geração de emprego e de perspectiva de futuro. Então, o que nós esperamos é isso, torceremos, e como se Deus me abençoar, eu voltar à Casa Legislativa e estarei lá pronto e apto para ajudar lá na Assembleia, como deputado, de aprovar os projetos, as medidas, enfim, o cumbo que faça realmente a Bahia voltar a ser Bahia. E o baiano volte a se orgulhar de ser baiano. Você falou isso agora uma aí. frase que é importantíssimo. Nós precisamos voltar a ter orgulho de ser baiano. Porque tá difícil. Tá difícil. A violência, a fila da regulação, a falta de emprego, Não é só isso, a falta de não. educação nos Nós faz estamos- ficar nós estamos tristes, perdendo- envergonhados. Nós estamos perdendo o turismo, a questão do turismo para outros estados muito Outros menores, né? Nós não temos, se a gente fala de educação, O IDEB está aí mostrando se a gente fala de segurança pública, entre as 10 os cidades, números. 5 é na Bahia. tem que é mais violência da Bahia. Sim. Se a gente fala de infraestrutura, como é que a gente tem um governador? Ou os caras tiveram Lula, os caras tiveram Dilma, os caras tiveram Lula novamente, e foi o estado que menos duplicou a malha rodoviária. Nós E não a culpa é de quem? Que eles colocam de Bolsonaro. Nós não temos pista dupla, a não ser quando é privatizada. Com a vergonha que foi a 324. Entendeu? Então, o que eu passo na minha cabeça? Que entre a Bahia e eles incomodarem o governo, eles preferem que a Bahia seja sacrificada e eles não tragam problemas para o governo. Porque não justifica. Sinceramente, não justifica na cabeça de qualquer pessoa de sã consciência, não justifica a oportunidade que esses caras tiveram com o governo federal na mão, não fazer as transformações necessárias para a vida das pessoas. E por falar em transformação, a equipe de Neto escalada. O senhor ficou satisfeito com a escolha de Neto para esse ano? Vice-governador e senadores? Prova que é um time completamente plural, né? Nós temos João Roma, nós temos Coronel, nós temos Zé Cocá, que vem também mostrando A a força do preocupação que Sudoeste Neto baiano. vai ter com o interior, Sim. principalmente com os pequenos municípios. Enfim, eu acho que é um time bastante equilibrado, né? É tipo daquele meio de campo que sabe marcar, mas que sabe jogar. Sabe fazer gol. E com certeza trará bons frutos para o nosso estado. E a vinda de Ângelo Coronel também. É isso que eu falei, Que Coronel. foi uma carta que a gente não esperava e de repente aconteceu. E política tem dessas Sem contar, imprevisões que sem dão contar certo. na atuação de Zé Ronaldo, que afirmou para todo mundo, para toda a Bahia, que mesmo não estando, preferindo ficar na cidade, vai estar que não tinha trabalhando. dúvida nenhuma. Zé eu também não tinha dúvida, não. Agora, Zé Cocá foi algo que eu fiquei assim, menino, O rapaz. negócio foi bom. Mas esses dias também, Luiz Eduardo Magalhães, como é o nome dele? Tem muita gente batendo foto com foto guardada já. A gente espera realmente que esse Tem ano... muito off, então é verdade, né? Apesar que essa eleição, Sim. o determinante não é o político. É a vontade das pessoas. Vontade. O político vai ser fundamental para o voto de deputado estadual e de deputado federal. Mas para a chapa, as pessoas vão sair de casa já com seu voto pronto. Pode Eita. apostar. Seria otimismo demais falar em liquidar a fatura no primeiro turno? Aqui é primeiro turno, É ganha ou primeiro perde. turno. Só tem 2 candidatos. Eu confio nas previsões. Nunca errou uma previsão. Neto já vai para a Nunca errou eleição primeiro do turno. segundo turno de presidente, já como governador apoiar. eleito e sendo uma peça fundamental Na decisão. para fazer o próximo presidente da República.
Sandro, muito obrigado. A gente quer agradecer. Luma de Neto, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo batismo demais. também. Vamos ver como vai ser essa Vai reação ser bom aí. demais. E você que está acompanhando esse podcast de estreia, eu tive o prazer e é um amigo que a vida me deu, Sandro, um professor, um amigo. Como eu disse no começo, eu quero terminar, é um pai, é um amigo, é um irmão, é muito mais que um político, é um parceiro para toda a vida. E a própria sua história mostra sobre isso, afinal de contas, ele é a figura. Quem vê Neto vê Sandro, quem vê Sandro vê Neto onde for. E o próprio Neto diz isso, a ponto de afirmar, até parece que a eleição de governador é dele. E é por isso que a gente sabe que, como Neto governador, que esse homem vai colaborar com a nossa política na Bahia. A responsabilidade é grande, viu? Boa sorte, amigo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a você, nossa amiga Luma, que fez um grande trabalho no partido, nessa área de jovens, e dizer que iremos fazer mais esse podcast, porque eu acho que é uma forma muito direta de a gente conversar com as pessoas e as pessoas poderem avaliar o que os políticos estão pensando sobre diversos temas. Eu acho que isso é muito importante. Quero lembrar mais uma vez que você pode deixar seu comentário, seu encaminhamento, que vai tudo chegar. O homem gosta de ler tudo, pode compartilhar esses vídeos, pode indicar. O assunto é política. Aqui teremos, além de Sandro, teremos Bruno Reis. Avaliação de Bruno, rapidamente. Prefeito bom? Bom, muito bom. Bom, não. Muito Excelente. bom, muito bom, muito bom. Ele é excelente. É parceiro de primeira hora de Neto muito também, bom, né? né? Articulador todo. Ele é excelente. Quem diz isso foi a própria população reeleger. Exato. E muito bem. Votação Bruno, histórica. Bruno realmente, aquele que tem Bruno do lado, é que um nem monstro pra ter. trabalhar. Ele é uma águia. Maravilhoso. Meu prefeito, um beijo, prefeito. Deus lhe abençoe e lhe dê luz. Muito bom. Lhe dê luz, meu prefeito. Muito bom. Aliás, ele tem tido assim. as Ele diz umas declarações dele. verdades. Tava até sabe tomando. falar. Adoro quando ele Quero fala. dizer também da minha alegria, mandar um abraço para toda a equipe do gabinete, mandar desde o nosso Everson até nosso Alisson, que é o nosso chefe de gabinete, a turma do interior, principalmente em especial a turma ali do sul, onde o senhor tem uma proximidade muito grande, e dizer que Salvador inteira, fico muito feliz. Turma da comunicação, Eliezer, muito obrigado, Iago, tá, todo mundo que trabalha nos bastidores, e dá felicidade de você ter uma equipe maravilhosa. Sua equipe é Verdade. família. Verdade. Parabéns, eu me sinto muito feliz em fazer parte dela. E eu tô... Muitas vezes é que nos dá conforto de continuar. Dani, bom dia, Dani. Dani fala, tem que dar bom dia, que eu não funciona sem bom dia. Eu sei, Beijo, velho. Dani, e todos os meus amigos. Um abraço e até o próximo Peraí, não episódio. feche não. Peraí, rapidinho. Fale, Luma de Neto. Eu tenho que agradecer ao deputado por abrir as portas para a juventude, Sim, ter essa recepção, esse olhar, porque a grande parte da galera não consegue dialogar e compreender esse cenário. Então, a juventude também está muito grata pela Obrigado, recepção, Luma. pelo Obrigado. amparo. E a Juventude Livre, inclusive, que é um movimento estudantil de direita nas escolas, também está muito feliz com a forma como você recepcionou. E está tendo uma repercussão nacional, inclusive, né? Porque aqui na Bahia, o movimento estudantil andando, com certeza terá um cenário maior pela O passarinho frente. me contou que vai ter um gabinete jovem Não, lá. Isso aí eu não vou dizer nada Você não ainda. pode falar de presente e de futuro sem falar de jovem, né? Perfeito. Juventude. Agora vá, faça seu encerramento. Preciso encerrar, né, e dizer da minha alegria, agradecer e colocar Jesus no centro de tudo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Dizer da minha Amém. alegria em poder fazer política com este homem, em falar de política, e o sentimento é esse, esperança e mudança. E ter esperança e mudança passa por eleger Sandro Regis e eleger ACM Neto, o governador desse estado. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe as famílias. Tchau, gente.